Glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus para todos os nossos irmãos que estão nos acompanhando através desta live, aprendendo um pouco mais a palavra do Senhor. Agradeço muito a Deus pela vida de todos. Como eu sempre digo, não há nada melhor do que aprendermos a palavra de Deus, até porque a nossa salvação depende de nós vivermos a sua bendita palavra. Porque Deus, Ele quer que todos nós sejamos salvos. E sem a Bíblia Sagrada, sem o viver a palavra, infelizmente não tem como nós alcançarmos a salvação. E o bom de tudo é que Deus, Ele trabalha em nossas vidas, né? Então Ele não nos entregou a sua palavra, Ele nos deixou vivendo ela, sem nos dar auxílio algum. Não, Deus, Ele está constantemente trabalhando em nossas vidas, nos orientando, nos ajudando, e ensinos, né, da palavra como este, nos auxilia a compreendermos melhor a palavra de Deus, para vivermos corretamente aquilo que o Senhor Deus quer e tem para as nossas vidas. Quantas pessoas, né, infelizmente, vivem uma vida difícil, porque não entenderam as Escrituras Sagradas como Deus quer que nós todos venhamos entender. Jesus bem disse que o povo erra por falta de conhecer as Escrituras. Amados, eu quero compartilhar com os irmãos de um texto, lá em Romanos, no capítulo 6, e o verso de número 14. Hoje eu quero falar sobre a lei e a graça. O tema lei e graça é um tema muito amplo, e muitas pessoas têm dificuldade de entender e compreender. Quando olhamos para a Bíblia Sagrada, quando nós encontramos passagens que se referem à lei, parece ser complicado às vezes, né? Mas em poucos minutos nós podemos compreender o significado da lei, o porquê da lei, né? E qual sua relação com a graça. E eu quero iniciar lendo Romanos capítulo 6 e o versículo de número 14, que diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Quando se fala de lei ou de graça, é impossível nós esquecermos do termo aliança, porque tudo que envolve a lei ou a graça, envolve também a aliança. Na verdade, a existência da lei e da graça é por causa da aliança de Deus para com o seu povo. E quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, nós compreendemos que a lei, aliás, a aliança, ela se inicia lá no Antigo Testamento, na época dos patriarcas. Um texto como Gênesis capítulo 12, do verso de número 1 ao 3, por exemplo, é um texto que nos leva a entender isso, que diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai de sua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui neste texto, nós compreenderíamos que se inicia a aliança de Deus para com o seu povo. Então, todo o plano de Deus, ele já é discorrido dentro destes 3 versículos, entre aspas, né? Todo o plano, né? Porque aqui fala sobre o abençoar de Deus, de fazer de Abraão uma grande nação e abençoar todos os povos da terra através de Abraão. Isso daqui é uma aliança que Deus já estava construindo para com o seu povo, através de Abraão. E a mesma bênção que estava sobre Abraão, sua descendência, está sobre as nossas vidas. Compreendemos isso pelas Escrituras Sagradas. Mas não foi aqui que começou a aliança de Deus para com o homem, com a raça humana.
A aliança de Deus, ela iniciou muito antes disso. Lá em Apocalipse, por exemplo, lá no capítulo 13, o verso de número 8, diz assim, ó: adoraram a todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Eu quero frisar essa parte, do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então, o versículo fala, o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Aí você me pergunta, mas como pode o Cordeiro, né, que se refere a Jesus, foi morto desde a fundação do mundo, se na fundação do mundo não existia seres humanos? Na verdade, que fala já do propósito de Deus e do plano de Deus, né, do plano salvífico da parte do Senhor para com a vida do homem. Então, antes mesmo da existência do homem, já existia um plano de salvação para o próprio homem. E isso tudo aqui envolve o quê? A aliança. Então, Deus já tinha tudo planejado, né? Toda a ideia de relação com o homem, através de sua palavra, lei, graça, aliança e salvação, tudo já estava nos planos de Deus. Por isso o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo, né? Ou seja, a Bíblia está querendo dizer, antes mesmo que existisse a humanidade, já existia a bondade de Deus para com o ser humano. E isso envolve o quê? A sua aliança. Então a aliança de Deus para com o homem já existia, mesmo antes do homem vir a existir. Só passou a ter ideia, né? O homem a ter ideia e compreender, conhecer a aliança de Deus, ou os planos de Deus, obviamente depois de sua existência. Mas a aliança de Deus já era existente. Então, Deus já tinha um plano de ter uma aliança com o ser humano. Aí você fala assim, você pode perguntar, mas tá, e que isso tem a ver com a lei e graça? Bom, primeiro, Deus tinha o plano de ter aliança com o homem. E ele veio trazendo isso à tona, a sua aliança. Mas esta aliança, né, dentro desta aliança existiu o quê? A vontade de Deus. Então a vontade do Senhor habita dentro desta aliança para com o homem. Então seria impossível Deus construir uma aliança com o homem e tirar a vontade dele desta relação. Então a vontade de Deus sempre fez parte da aliança com o homem. E como a vontade de Deus estava dentro desta aliança, essa mesma vontade, a vontade do Senhor, ela deveria ser administrada na vida do homem. E como administrar a vontade de Deus existente dentro da aliança na vida do ser humano? Daí veio então a lei. Então a criação da lei era para que a vontade do Senhor fosse administrada na vida do homem que estava tendo uma aliança com o Senhor. Lá em Deuteronômio, capítulo 30, verso 16, diz assim: porquanto te ordeno hoje que ames o Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra, a qual passas a possuir. Então a vontade de Deus, para ser administrada na vida do homem, era através da lei. Neste versículo que nós lemos, nós vemos a aliança de Deus com o ser humano. Então o que o homem ele deveria fazer para permanecer nesta aliança, era amar ao Senhor, andar nos seus caminhos, guardar os seus mandamentos, os seus estatutos. E então a aliança estaria completa, e como consequência ou resultado, né, o homem guardando ali os seus juízos, a sua descendência seria multiplicada. Então diz, para que vivas e te multipliques. Multiplicar a descendência do homem. Multiplicar a descendência, nós olhamos lá então para Abraão, né? Que Deus falou com Abraão sobre a sua descendência. Então você vê que está tudo ligado. O verso fala de multiplicar a descendência, o verso fala de bênção, né? De abençoar,
e de vida, né, para que vivas. Tudo isso faz parte da aliança de Deus. Então a lei veio para administrar a vontade de Deus na vida do homem, dentro da aliança que o Senhor Deus construiu com o homem. E esta aliança, ela precisava de manutenção, ela precisava de preservação. Como preservar uma aliança com alguém que nós não vemos, com alguém que nós não podemos tocar, com alguém que nós não conseguimos ouvir audivelmente, né, com os ouvidos humanos? Como administrar preservar uma aliança assim? Precisa de ser preservada, ela precisa de uma manutenção, essa aliança, senão ela vai se desgastar, e ela vai passar a não existir mais. Então esta aliança de Deus para com o homem precisava ter constantemente manutenção, e ser preservada. Como fazer isso? Através da lei. Então a lei, ela preservava a aliança entre Deus e o homem. Ela prestava constantemente manutenção, não da parte de Deus, né? Porque Deus, ele nunca transgrediu a sua própria palavra, mas o homem sim, constantemente ele feria a aliança dele com Deus. Então ele precisava de uma manutenção, essa aliança, essa ligação, digamos, precisava de uma manutenção, precisava de ser preservada, e isso acontecia através da lei. Lá em Deuteronômio 28:1, diz assim: e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Em outras palavras, Deus está querendo dizer, se você obedecer a minha palavra, preservando a aliança que existe entre mim e você, eu vou te exaltar. E a bênção de Deus existiria então sobre a vida daquele que estivesse dentro da aliança. Mas para que isso acontecesse, ele teria que estar em obediência, ele teria que estar guardando os mandamentos de Deus. E qual é esse mandamento? Quais são esses mandamentos? Quais são essas diretrizes, os estatutos e juízos? É a lei. Então Deus está querendo dizer, para que você permaneça na minha aliança, você precisa estar obediente à lei, porque a lei é a que faz a preservação da nossa aliança. Ainda em Deuteronômio, só que lá no capítulo de número 7, e o verso de número 12, diz assim, será, pois, que se ouvindo estes juízos, os guardardes e cumprirdes, o Senhor teu Deus te guardará a aliança e a misericórdia que jurou a teus pais. É um texto que comprova o que nós, ora, estamos falando, estamos comentando. Então, se ouvindo os juízos de Deus e guardando em cumprir, né, a vontade do Senhor, então Deus guardará a aliança será preservada, e isso ocorria através da lei. Então, a lei, ela tinha o seu papel na vida do ser humano, e todo aquele que quisesse fazer parte desta aliança, ele tinha que passar pelo mesmo, entrar nas mesmas questões em que o povo israelita vivia. Ele teria que viver a mesma lei e adotar ali o mesmo costume em relação a sacrifício, em relação a toda a cerimônia, os rituais. Qualquer pessoa poderia fazer parte. Então o povo de Israel não era um povo fechado que não poderia entrar ninguém. Deus proibiu, em várias passagens da Bíblia nós vemos que o povo de Israel viesse a se juntar com outros povos, para que ele não fosse levado, né, pela sua religião, as suas ideologias eclesiásticas e por aí vai. Então Deus não queria que ele se juntasse, se misturasse com outros povos. Porém, se chegasse alguém e falar, não, eu quero fazer parte, eu quero adorar esse Deus aí também com vocês, então eles poderiam fazer parte. Eles tinham que ser circuncidados, tinha que, né,
entrar, né, como eu disse anteriormente, no mesmo costume, viver os mesmos rituais, tá? Então eles tinham que estar naquele mesmo ritmo de vida, né, espiritualmente falando, religiosamente falando, tá? Então isso daí poderia acontecer. Porém o povo de Israel não podia deixar de obedecer à vontade do Senhor, senão haveria o quê? Uma quebra de aliança, tá? Então o plano de Deus para o homem sempre foi ter uma relação com Ele, tá? Ter uma aliança com o homem. Então sempre esteve além de tudo isso, da criação, e a sua vontade, né, na verdade, né, primordialmente falando, não é que nós viéssemos a estar simplesmente dentro do costume, dentro da lei, dentro dos seus mandamentos. Não era apenas isso. E além da lei, e além do costume, dos ritos que existia lá em Israel, e além disso tudo, a vontade de Deus e o plano de Deus era que nós viéssemos alcançar a salvação e morar com Ele eternamente no reino celestial. Essa sempre foi a vontade de Deus. Por isso existe o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então o projeto de Deus ia além da lei, ia além disso tudo aqui, tá? Mas como que Deus poderia trazer o homem a viver com Ele eternamente nas regiões celestiais sem a justificação? Porque sabemos que no céu não entra pecado. Nós temos que estar justificados para adentrarmos o reino celestial. Então, anteriormente, né, vamos falar do início para recapitularmos. Deus criou uma aliança com o homem. Esse sempre foi o plano de Deus. Mas para que esta aliança fosse preservada, necessitava de algo. Então veio a lei. Deus criou a lei. E a lei preservava esta aliança. Mas a vontade de Deus não era que o homem vivesse assim para sempre, mas que o homem vivesse com Ele nas regiões celestiais. Mas para isso o homem precisava ser justificado. E a lei não justificava. Então o que fazer nessa questão? Olha só lá no livro de Carta aos Romanos, capítulo 3, verso de número 20, diz assim: por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então não tem como ser justificado através da lei. Só que para entrar no reino celestial e morar com Deus eternamente, precisamos ser justificados. A lei apontava para quem? Para o pecado. Aqui mostra, que Paulo fala claramente, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então a lei apontava para o pecado do homem e dizia, você errou ali. Então você precisa passar por um processo, um rito dentro da lei, trazer o seu sacrifício, para que você venha a ser perdoado por Deus, e então continue vivendo a lei. A lei, ela trazia o que? O benefício do perdão, né? Naquele momento, ele sacrificava a Deus, Deus o perdoava, e ele continua seguindo a sua vida em obediência à lei. Mas isso não justificava o homem, não justificava ele. E para morar no céu, precisa ser justificado. Daí então veio quem? Jesus. E ele fez isso através do quê? Da graça. Sem a graça, sem Cristo, não há justificação. Se não há justificação, não há morada eterna com Deus. E a vontade de Deus, então, não seria cumprida. Então você vê que tudo fazia parte do plano de Deus para a minha alma e para a sua alma, para as nossas vidas. Lá em Romanos mesmo, capítulo 3, verso de número 24, fala sobre a redenção de Cristo, né? Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, se a lei não justifica,
e não concede a oportunidade de morarmos com Deus para sempre, eternamente, sermos salvos, então veio Jesus, com a sua graça, ele nos justificou, nos dando condições de estarmos com Deus eternamente. Então, o papel da lei foi muito importante, porque ela conduziu o homem ao longo da história, né, do povo de Israel, e posteriormente veio conduzindo o homem até Cristo. Tá? Então, não é porque a lei lá da época de Moisés, no período ali do cativeiro, ela veio a, digamos, se apagar, que ela não continuou apontando para, conduzindo o homem a Cristo. Ela continuou conduzindo o homem a Cristo. Até ali no Novo Testamento, né, onde eles ainda viviam a lei, tudo voltava-se a Cristo, né? A Bíblia, quando nós lemos a carta aos Romanos, nós vemos ali que que o apóstolo Paulo, ele traz toda essa ideia, né, de lei, já trazendo o cumprimento dela em Cristo Jesus. Então ele não cancela a lei, mas ele mostra claramente que a lei, ela veio trazendo, levando o homem até Cristo. Inclusive, acho que lá em Gálatas, no capítulo 3, verso de número 24, ela fala sobre isso, sobre a condução, na verdade, do homem até Cristo, através da lei. Gálatas 3, 24, quer ver? Diz assim, ó, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Aio, a lei serviu de aio. O que é aio? Nas épocas de Paulo, aio, na verdade, era um empregado, um tutor, por exemplo, que levava as crianças para a escola. Ele tinha a incumbência de levar a criança à escola e ir buscá-la novamente. Então ele era um condutor mesmo, ele conduzia a criança até a escola, ele protegia a criança e ia levando ela até chegar na escola. Era um tipo de empregado que fazia isso, era chamado de aio. E Paulo diz que a lei nos serviu de aio, nos conduzindo a quem? A Cristo. Só que o interessante é que quando a criança vinha se tornar já adulta, ela não precisava mais do aio, porque ela já passou pelo período escolar, não havia mais necessidade do aio. E outra, ela já era adulta. E então Paulo escreve o versículo de número 25, que diz o quê? Mas depois que veio a fé, já não estamos mais debaixo de aio. Ou seja, Jesus veio, trouxe a graça, a sua infinita graça, para nós vivermos cumprindo a lei. Para que aio? Ou seja, para que a lei? É isso que Paulo está falando. Não precisamos, não estamos mais debaixo da lei, porque ela já fez, já cumpriu o seu papel, já nos conduziu até Cristo, já estamos em Cristo. E esse era o papel da lei, conduzir-nos até Cristo. Tá? Então, quando nós lemos a carta aos Hebreus, por exemplo, nós vemos uma relação com Levíticos, e nós compreendemos que toda a lei de Deus, ela sempre foi apontando, ou nos conduzindo a Cristo. Ela sempre foi nos conduzindo a Cristo. Você vê uma relação muito grande, muito forte, entre Levítico e Hebreus, por exemplo. Porque Hebreus, ele traz toda aquela ideia ritualística e cerimonialística do Antigo Testamento, sobre a lei cerimonial, e sempre conduzindo o homem ali no seu texto, né, de Hebreus, conduzindo o homem a Cristo, apontando para Cristo. O Hebreus faz isso, ele direciona todo o conhecimento da lei para Cristo. Então nós precisamos compreender isso, não estamos mais debaixo do aio. Aqui então estou já falando da graça.
Mas agora vem a seguinte pergunta: e as pessoas que ainda praticam a lei? Porque existem pessoas que estão no tempo da graça, né, obviamente, mas ainda praticam coisas da lei. O que acontece com essas pessoas? Gálatas 5, verso de número 4. Olha, separados, eu quero grifar essa palavra, separados estais de Cristo, vós os que vos justificais pela lei. E Paulo continua dizendo, da graça tendes caído. Ou, ele quer dizer o quê? Se nós procuramos obedecer à lei, então nós estamos separados de Cristo. Como eu disse anteriormente, não quero parecer redundante em minhas palavras, compreendam, a lei nos conduzia a Cristo. Então, por que obedecer à lei? Então, quando eu passo a obedecer à lei, então eu estou separado de Cristo. Não sou eu quem digo, é a Bíblia Sagrada. Gálatas 5,4, separado estais de Cristo. E lá no final de Gálatas 5,4, o que ele diz? Da graça tendes caído, não faz parte. Ah, mas eu estou no tempo da graça. Bem, mas então lei e graça. Amém, amados? Desculpa parar assim, porque parecia que tinha dado algum problema aqui, mas eu acho que está funcionando. Amém? Bom, então os que praticam a lei estão separados de Cristo. O texto diz isso, né? Cristo, ele libertou o homem da lei. Então, Cristo, ele veio cumprir a lei, libertando o homem da lei. Ele não veio revogar, prorrogar, né, jogar a lei na lata do lixo. Ele veio para cumprir. Mateus 5,17, não penseis que vim revogar a lei, ou os profetas. Não vim revogar, mas cumprir. Vim cumprir. Então Jesus cumpriu a lei por nós. Tudo se cumpre em Cristo. E como eu estava dizendo anteriormente, não quer dizer que as coisas do Antigo Testamento vamos deixar de lado. Porque a vontade de Deus está expressa ali. Mas os rituais, né, que fazem parte do Antigo Testamento, as cerimônias, não há necessidade de nós estarmos a cumprir. Né? Não há necessidade de... como as escrituras ensinam, né, o povo de Israel deveria guardar o 7º ano e ficar, né, sem trabalhar, porque era o tempo de descanso da terra e tal. E não há necessidade, faz parte da lei, era para o povo de Israel. Eu poderia citar um punhado de coisas, mas aí a gente vai longe, tá? Então, infelizmente, não convém nesse momento. O que eu quero frisar é que Cristo, ele cumpriu a lei. Gálatas 5, verso de número 1. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não tornei a colocar-vos debaixo de jugo da servidão. Está falando da lei. Então, Cristo nos libertou da lei. Não há necessidade de nos colocarmos debaixo do jugo que era a lei. Ele nos libertou disso. Jesus, em outra passagem, né, falando sobre a lei, ele disse que o fardo dele é suave, que o jugo dele, né, é suave, o fardo é leve, assim, ele está falando na sua palavra. Né? Então, ele sabia, né, a opressão que a lei tinha sobre o povo de Israel. Tá? A graça, ela não nos dá a liberdade
para fazermos o que bem entendermos. Não é assim que funciona. Então a gente pensa que, então estou no tempo da graça, porque a lei dizia o quê? Quem fere com ferro será ferido, né? Olho por olho, dente por dente. Então a lei ela trazia mesmo ali uma paga para os erros do ser humano bastante rigoroso. Então vem a graça, e a graça não traz este rigor da lei. Por isso Jesus disse que o fardo dele era leve, né? E o jugo dele era suave. Mas não é porque estamos na graça que nós devemos, então, aproveitar dessa liberdade e viver uma vida de qualquer maneira, segundo o nosso própria vontade, desejos carnais e por aí vai. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Em 1 Pedro 2,16, na tradução do King James atualizada, diz assim: considerando que sois livres, não useis a liberdade como pretexto para fazer o que é mal, mas vivei como servos de Deus. Vivam como servos de Deus. Então não tome a liberdade que Cristo nos concedeu, através da graça, como desculpa para viver uma vida dissoluta, segundo a sua própria vontade. Em Romanos 6 diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Porque Paulo estava dizendo, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, através de Cristo Jesus. Aí ele diz, o que diremos então? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde ainda mais, para que tenhamos mais graça? Ele responde dizendo, de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? E continua dizendo, ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que somos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Novidade de vida. Não é uma relação com a lei, mas uma relação com a graça, que não nos permite viver no pecado. A graça não nos permite viver no pecado. Ela apenas não traz o mesmo rigor da lei, humanamente falando. Mas espiritualmente, as consequências para os nossos atos continuam sendo existentes. Para nós finalizarmos e trazermos uma conclusão, Romanos 6,15 diz assim: por quê? Pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Concluindo a mensagem nessa noite, Deus sempre quis ter uma aliança com o homem. E ele fez essa aliança com o homem. Mas para que essa aliança fosse preservada, teria que ter algo. E este algo era a lei, que preservava esta aliança, de acordo com a obediência do homem. Mas a lei veio a conduzir o homem a quem? A Cristo. Porque Deus queria que o homem viesse a viver com ele eternamente. Mas para que isso ocorresse, ele precisava ser justificado. E a lei não justificava. Quem justificava era Cristo. Então Cristo veio, Jesus morreu por nós na cruz do Calvário, cumprindo a lei, trazendo a graça e nos dando a justificação. Então hoje, todos nós temos a oportunidade de vivermos a vontade de Deus e adentrarmos a sua glória no dia do soar da trombeta. Jesus está às portas, amada igreja, para buscar-nos, para nos arrebatar e levar para morar com Ele eternamente no reino celeste. Por isso precisamos viver a vontade do Senhor, viver a sua palavra, precisamos obedecer os seus mandamentos. O mundo, ele está aí para nos enganar, para nos atrair a Ele, para nos fraquejar espiritualmente. O pecado, ele está aí para nos seduzir e nos fazer viver os desejos da carne, os desejos do diabo.
Mas Cristo Jesus, hoje, através dessa mensagem, adentra o seu lar e bate na porta do seu coração, dizendo: eu quero fazer parte da sua vida. E você diz: mas Jesus já faz parte da minha vida. Então Ele te diz: eu quero continuar fazendo parte da sua vida, e eu quero fazer parte mais intensamente. Porque muitas das vezes nós vivemos o Evangelho, vivemos a vontade de Deus, só que aparentemente, diante da igreja, diante dos homens, do nosso pastor e dos nossos líderes, mas no nosso íntimo com Deus, o nosso viver nele não é tão forte como deveria ser, ele é quase inexistente. Então Jesus, Ele quer fazer parte da minha vida e da tua vida, constantemente, de maneira intensa. Então não podemos ser apenas um simpatizante da religião cristã, um simpatizante da igreja Beltrano de tal e fulano de tal, mas temos que viver a vontade de Deus de forma intensa, e Ele quer participar da nossa vida de maneira intensa também. Que Deus abençoe a todos, e eu quero orar nesse momento pela sua vida, pela sua família. Deus, obrigado, o Senhor é maravilhoso, perdoa-nos porque somos pecadores. E nos dê, Senhor Jesus, cada dia mais a Tua abundante graça sobre as nossas vidas, nos ajude para que possamos vivê-la e viver a Tua vontade, Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, porque somos falhos, mas o Senhor Deus é aquele que nos garante o perdão, segundo o nosso arrependimento, e a Tua bondade que está em primeiro lugar em nossas vidas. A Tua misericórdia, Senhor meu Deus, é esta que nos concede, Senhor, a oportunidade de estarmos de pé. Pai, adentra este lar, adentra esta casa, adentra este coração, trabalha nessa família, neste lar. Pai, expulsa todo o mal, todas as coisas ruins que têm se levantado contra a vida dos Teus filhos, caia por terra neste momento. Faz o Teu milagre, para honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a todos vocês. Amém.